O tema da ministração deste culto de fé e milagres é o caminho da vitória espiritual. Diga comigo, o caminho. Tá fraco, gente. Só quem quer vitória aí, diga amém. Então vamos lá, diga o caminho da vitória espiritual. Só você. 1, 2, 3, vai. Quem quer descobrir e trilhar por esse caminho, diga glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos por este privilégio de estar na tua casa em mais uma oportunidade. Louvado seja o teu nome, que nos ajuda, nos sustenta e nos mantém de pé. Agora, aqui está a tua palavra, que ela alimente o nosso espírito, fortaleça a nossa fé e que sejamos grandemente abençoados. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Maravilha. O apóstolo Tiago, usado pelo Espírito Santo, nos diz as seguintes palavras: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vou ler de novo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem quer botar o diabo para correr, diga aleluia, glória a Deus. Então assente no seu lugar agora, por gentileza. Você pode aplaudir ao Senhor que lhe dá a vitória. Maravilha. Muito bem, olha aqui para o pastor, você que está aqui e também você que está em casa. O caminho da vitória espiritual. Eu costumo dizer que, no caso de quem serve a Deus, a vitória, antes de acontecer no plano material, naquilo que é palpável, naquilo que é visível, naquilo que se percebe com os sentidos humanos, ela acontece primeiramente no campo espiritual. Primeiro acontece no mundo espiritual, que é o mundo de Deus, e depois acontece no plano físico. Não é sem sentido que no livro de Hebreus está escrito: Deus traz à existência, Deus chama à existência as coisas que ainda não existem como se já existissem. Então tudo primeiro acontece no plano espiritual e depois se torna realidade no mundo material. Quem crê que antes de você vencer na terra, você precisa vencer no céu com a ajuda de Deus, diga aleluia. E o que seria um caminho? O caminho é um percurso que se faz para alcançar um objetivo. Então tem todo um trajeto. Uma vitória não acontece de qualquer jeito. Existe todo um planejamento, existe todo um percurso, existe todo um trajeto a ser percorrido. E se nós queremos a vitória, a gente precisa cumprir os requisitos que Deus traçou para isso. E o apóstolo Tiago, ele nos mostra que o segredo para vencer o diabo. Quem crê que o diabo existe? Porque tem gente que diz, isso aí é mentira, isso é conversa. O diabo existe. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, fala do diabo. Satanás tem vários nomes: dragão, antiga serpente, inimigo, príncipe das trevas, Deus deste século. Mas ele tem um que merece a nossa atenção. Que nome é este? A Bíblia diz que Satanás é adversário. O que ele é, igreja? Adversário. O que é um adversário? É aquele que se opõe a mim e a você.
Tudo aquilo que vai te trazer felicidade, segundo os padrões de Deus, não segundo o padrão do mundo. Porque a felicidade, segundo o padrão do mundo, essa aí o diabo gosta. Mas a felicidade, segundo os padrões de Deus, a verdadeira felicidade, essa o diabo vai se opor. Ele vai fazer de tudo, para que você não seja feliz, para que você não seja abençoado, para que você não alcance o melhor de Deus para a tua vida. Então o apóstolo Tiago, ele nos mostra que, para vencer o diabo, eu não quero empatar e nem ser derrotado, eu quero vencer. E a Bíblia declara que em Cristo, eu e você, nós somos mais que vencedores. Quem tem essa convicção? Só quem tem. Levanta a mão, levanta e diga: em Cristo Jesus, sou mais que vencedor. Então o segredo para vencer o diabo é estar alinhado com a vontade de Deus. Tem muita gente por aí perdendo batalhas espirituais. Por quê? Porque eles estão lutando na força da carne. Quando você luta na força da carne, quando você confia mais em você mesmo do que em Deus. Aí eu tenho experiência. Eu já passei por essas situações várias e várias vezes. E eu vou usar o mesmo método. Porque eu já fiz lá atrás 1, 2, 3 e deu certo e vai dar agora. Não vai, não arrisca. Lembra lá do Sansão? Quem já ouviu falar do Sansão? Ele foi fazendo as coisas no piloto automático. Você já ouviu falar nessa expressão? Tem gente que canta no piloto automático, vem para a igreja no piloto automático, lê a Bíblia no piloto automático. Quando você lê a Bíblia no piloto automático, como assim, pastor? Explica aí. Quando você lê apenas como uma leitura comum, como literatura, como texto, isso não vai mudar nada na tua vida. Mas quando você lê com o coração aberto e você diz assim: Senhor, um exemplo, eu já li o Salmo 23 tantas vezes, eu já li João 14 tantas vezes, eu já li esse texto aqui, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, tantas e tantas vezes, mas Senhor, fala comigo, me revela, Espírito Santo, fala aqui, o que o Senhor quer dizer aqui, traga uma palavra específica dentro desse texto ao meu coração. O Espírito Santo vai trazer luz, vai trazer entendimento, porque você não está fazendo como uma coisa corriqueira, você não está fazendo no piloto automático. E tem muita gente por aí perdendo as batalhas espirituais, sabe por quê? Porque ele está lutando com as armas erradas. O apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, queridos, as armas da nossa guerra não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Para a destruição de quê, igreja? Para a destruição de quê, igreja? O que é uma fortaleza? Tem diferença de um barraco de pau a pique para uma fortaleza? Tem ou não tem? Sim ou não? Eu me lembro quando eu era criança, pastor, era saber a história, né? Um cidadão, pastor Paulo, que construiu umas casas lá onde eu morava, ali pertinho, e era tipo assim, era 8 baldes de areia por meio balde de cimento. Quem está entendendo? Aí, né, o cidadão vendeu o terreno para uma outra pessoa. Aí o cidadão, eu me lembro da cena até hoje. Espero que ele não esteja assistindo o vídeo. Aí eu me lembro que o cidadão que comprou o terreno com a casa levou barreta, né? Um monte de coisa para derrubar a casa. Aí quando chegou lá, ele porrava assim com o dedo e caía tudo. Porque não era uma fortaleza. Não houve esse cuidado. Então o apóstolo Paulo, ele está falando aqui que as nossas armas para derrubar fortalezas espirituais, elas não podem ser carnais.
Tem gente querendo derrubar fortalezas espirituais na força da carne. Você sabia que existem problemas que afligem a vida do ser humano, que não são problemas materiais? Existem problemas que o psicólogo vai resolver. Existem problemas que o advogado vai resolver. Existem situações que um médico vai resolver. Uma pessoa formada numa determinada área vai te dar um conselho e vai resolver, porque Deus também dotou aqui nesse mundo pessoas com sabedoria para nos ajudar a resolver certas coisas. Mas existem situações na nossa vida que só Deus pode resolver. Aí a pessoa está tentando resolver com a força da carne. Quer um exemplo? A Bíblia fala de uma mulher, lá no livro de Lucas, que ela andava assim, ó. Olha aqui para o pastor. Ela andava assim, ó, encurvada, e ela estava nesta situação há 18 anos. Quantos anos, igreja? Só quem está prestando atenção. Quantos anos? O que uma pessoa faz em 18 anos? Com 18 anos você aprende a ler, você entra na faculdade, se casa, pode até ter filhos. Pode tirar carteira já? 18 anos? Pode. Pode tirar carteira, pode votar. É uma vida, gente. 18 anos. A medicina moderna, olhando para uma situação dessa, diria o quê? Deve ser desvio na coluna, bico de papagaio, lordose e tantas outras doenças aí. Mas quando essa mulher entrou no templo, desse jeito aqui, ó. Quando ela entrou no templo, Jesus olhou para aquela mulher e identificou a causa do problema. Quem sabe o que tinha no corpo daquela mulher? A Bíblia declara que alojado no corpo daquela mulher estava um espírito de enfermidade. Está vendo que nem todas as doenças, nem todos os problemas têm origem humana? Um espírito de enfermidade. Aí Jesus manda chamar a mulher, traz ela à frente, aí um monte de gente reclamando, é dia de sábado, não pode curar, e não sei o que. Aí Jesus falou assim, eu vou libertar essa mulher, que há 18 anos está presa por esse espírito. E aí Jesus ordenou que o espírito saísse, ele diz assim, mulher, endireite-se agora. E uma mulher que estava 18 anos encurvada, na mesma hora, através do comando divino, da autoridade de Deus, se endireitou. Então existem problemas que são problemas de origem espiritual. E como a gente combate isso? Usando as armas certas, usando o poder de Deus. E quem vive fora da vontade de Deus, olha aí, ó. Se eu e você, se nós que estamos aqui, você que está em casa, se nós estivermos fora da vontade de Deus, a gente não pode resistir e muito menos vencer o diabo. Quem quer vencer o diabo aí, diga glória a Deus. Tem gente que diz assim, eu sou mais que vencedor, mas está tomando burdoado do diabo toda hora. Está tomando voadora, rasteira do diabo toda hora. Por quê? Porque ele não está alinhado com a vontade de Deus e ele vive enganando a ele mesmo. Então hoje nós vamos descobrir aqui de forma breve, para que a gente possa orar, o caminho para a vitória espiritual. Quem quer trilhar por esse caminho, sem se desviar para a esquerda e para a direita, diga aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Qual seria a primeira atitude que devemos ter? Logo de cara a gente já tem aqui, ó. Qual é a primeira? Ser submisso a Deus. Ah, pastor, mas eu pensei que era só eu fazer assim e dizer assim, Deus, libera aí uma palavra, diga assim, apareça. Dia desse eu vi um cidadão num vídeo falando umas coisas, apareça. E eu falei, meu Deus, coitado, né? Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó. Primeiro passo, submissão a Deus, ó. O que diz aqui? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Diga comigo, eu preciso ser submisso
a Deus. Olha para o vizinho e fala para ele: precisamos nos submeter a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você e para mim também. Não precisa responder não. Você responde aí no coração. Somos submissos a Deus? Abrimos mão da nossa vontade para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida? O que significa ser submisso a Deus? É estar, olha aí, debaixo do domínio e da autoridade do Senhor. É reconhecer que não é o nosso ego, não é o nosso eu, não é a nossa carne, não é a nossa experiência que manda. Tudo isso é secundário. O que conta é Deus. Senhor, eu quero fazer isso, mas é da tua vontade? Eu quero tomar tais e tais e tais decisões, mas antes de tomá-las, eu quero submetê-las ao Senhor. Eu vou separar um tempo para orar, eu vou separar um tempo para jejuar, eu vou buscar aconselhamento espiritual de autoridades eclesiásticas, eu vou ler a palavra. Quando você faz isso, eu também, você está se sujeitando a Deus. Quando você diz assim, não preciso orar não. Lembra lá quando Jesus falou para Pedro? Olha aí o que é você não se sujeitar a Deus. Jesus falou assim, essa noite é a noite mais difícil da minha vida. A minha alma está angustiada até a morte. Jesus falou isso na véspera da sua crucificação, quando ele estava lá no Getsêmani. Aí ele disse o que para os discípulos? O que ele disse? Fiquem aqui, Pedro, Tiago e João, fiquem vocês três aqui perto de mim e orem comigo, velem comigo aqui em oração. Aí Jesus foi orar e ele suava gotas de sangue. E aí quando ele retorna para os discípulos, o que acontece com os discípulos? O que acontece? Estavam dormindo. Aí Jesus acorda os três. Ei, vocês não disseram que estariam comigo aqui orando? Acordem. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele fez isso uma vez, fez a segunda, e na terceira vez o que aconteceu? O tentador, o diabo, chegou através ali dos inimigos de Cristo. E o que aconteceu com todos os discípulos, quem sabe? O que aconteceu? Todos eles fugiram. Todos eles correram. Não ficou um sequer. Mas por quê? Porque não se sujeitaram a Deus. Não estavam ali debaixo daquela palavra que Jesus havia passado. Fiquem aqui, orem comigo. Então quem quer vencer aí, diga glória a Deus. Primeira batalha que a gente vai ter que fazer para vencer o diabo é vencer o nosso próprio orgulho. O ser humano é orgulhoso desde o Éden. Ele quer fazer as coisas à sua maneira. Ele quer fazer as coisas do seu próprio jeito. Não, esse negócio de buscar Deus, de falar com Deus, de ir na igreja, de orar, de buscar uma orientação na palavra, isso não precisa não. Você sabe o que a nossa carne quer? A nossa carne quer autonomia. Você já ouviu falar nessa palavra? Autonomia. A carne não quer ser dependente de Deus. Quer agir por conta própria. Mas aí o apóstolo está nos mostrando aqui o caminho. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Quem quer se submeter a Deus aí, levante a mão e diga glória a Deus. A carne quer autonomia, mas Deus quer que nós nos rendamos a Ele. Senhor, eu me rendo a Ti, Pai. Eu entrego nas suas mãos, eu sei que o Senhor pode todas as coisas e eu vou descansar no teu cuidado, no teu amor e na tua misericórdia. Quem crê que enquanto você está aqui, Deus está cuidando de todas as áreas da tua vida, levante a mão e diga aleluia. Você pode aplaudir a Ele, glória a Deus. Então o primeiro passo, o versículo nos diz, devemos ser submissos a Deus. E qual é o segundo? Resistir ao diabo. Olha o que diz aqui, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. O que significa resistir, pastor?
Resistir não é atacar. Resistir é permanecer firme diante dos ataques. Satanás se levanta ou não levanta? Sim ou não? Ele é inimigo, ele é adversário. Tem gente que na hora do ataque do diabo, o que ele faz? Ele foge, ele perde a fé, ele deixa de buscar ao Senhor, deixa de vir na igreja, deixa de estar em comunhão com os irmãos, deixa de participar das transmissões. Você sabia que tem gente que só busca Deus quando o calo dele aperta? Quem conhece gente assim? Está tudo bem com ele, nem se lembra de Deus. Mas aí quando o calo aperta, quando as coisas ficam difíceis, aí ele, ai meu Deus, ai meu Deus. Então a palavra está dizendo aqui, ó, resistir ao diabo. E o que o diabo faz? Satanás usa todo tipo de pressões e tentações para nos tirar da posição que Deus nos colocou. Quem sabe você está passando aí uma luta, você está sofrendo um ataque, Satanás está se levantando, e nessa hora o diabo quer que você se livre dessa situação o mais rápido possível, e ele vai te mostrar um caminho com menos sofrimento. Lembra disso que aconteceu lá com Jesus, na tentação? O que ele disse para Jesus? Ele levou Jesus a um alto monte e mostrou para ele o quê? Os reinos deste mundo e a glória deles, o poder, a riqueza, a autoridade humana. E o que o diabo disse? Tudo isso eu vou te dar se você se ajoelhar e me adorar. Era como se ele estivesse dizendo o quê? Conquistar o poder através da morte, da cruz, não precisa disso. Tem um caminho mais fácil aqui, ó, sem cruz, sem sofrimento, sem rejeição. É só você se ajoelhar e me adorar. Olha a pressão do diabo. Tem horas que a gente sofre cada pressão para desistir da fé, tem ou não tem? Quem já sofreu pressões aí para abandonar o caminho de Deus? Isso existe. Satanás não vai desistir. Ele só vai te dar, ele só vai dar a você e a mim como um caso perdido, sabe quando? Quando a gente sair desse mundo. Mas enquanto eu e você estivermos aqui, Satanás não vai desistir. Por isso que a Bíblia declara, aquele que pensa, aquele que acha, aquele que cuida que está de pé, deve fazer o quê? Deve olhar, deve vigiar para não cair. Amém, amados? Então resistir ao diabo é o quê? É fazer o que é certo aos olhos de Deus, mesmo quando tudo parece estar dando errado. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para a gente orar. Já aconteceu de você estar buscando a Deus, observando a palavra de Deus, se esforçando para fazer o que é correto aos olhos de Deus, e naquele momento parece que as coisas, ao invés de melhorar, está piorando? Quem já passou por isso? Todos nós. Isso eu estou falando aos olhos humanos, porque o nosso pensamento não consegue acompanhar os pensamentos e os propósitos de Deus. Então nessa hora vem a pressão do diabo. Olha o que o diabo faz. Tu está orando, tu está lendo a Bíblia, tu vai na igreja, você é dizimista, você visita, você faz isso, você faz aquilo, mas não está resolvendo de nada. O que adianta? É pressão do diabo, para quê? Para fazer você desistir, para fazer você olhar para trás, para fazer, porque olha aqui, ó, enquanto você está orando, está vindo na igreja, está lendo a palavra, você está assim, ó, você está ali, ó, na defesa, está ali, ó. Mas aí você fala assim, você vai deixar de empunhar as armas espirituais. Você vai falar assim, não está adiantando nada. Aí você vai levar um cruzado de esquerda e vai ser nocauteado e não vai ver. Então são as pressões que o diabo faz em cima de nós. Então a Bíblia está dizendo aqui, ó, resistam ao diabo. Ou seja, continue orando. Mesmo que pareça que a resposta esteja demorando. Mesmo que o vento está soprando forte. Antigamente alguém dizia assim, meu Deus, quanto mais eu oro, como é que dizia antigamente? Quanto mais eu oro,
mais assombração aparece, mais luta, mais dificuldade. Mas, gente, é que a vitória será grande. Diga glória a Deus. Resista ao diabo, não desista da luta, fique firme, porque Deus vai honrar a sua fé e vai lhe dar a vitória. Amém, amado? Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Então aqui nós temos ser submissos a Deus, resistir ao diabo, e aí vem o quê? Olha aí, ó, olha aí, ó. Aí vem a recompensa. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por que ele vai fugir? Porque nós vamos exercer a autoridade que Deus nos deu. Você se sujeitou a Deus, você resistiu ao diabo, e Deus vai falar assim: filho, como você se sujeitou a mim, como você não cedeu às pressões do diabo, eu te dou autoridade para, no meu nome, você botar o diabo para correr. Quem crê que você tem autoridade do céu aí, diga aleluia. E olha aqui, ó, o diabo não vai recuar não. O que é recuar? Olha aí, ó, recua isso aqui, ó. Você está aqui numa luta, aí o que acontece? A batalha naquele momento se mostra desfavorável. Aí o que o inimigo que está sofrendo aquele golpe faz? Ele recua, mas ele fica por perto. Mas a Bíblia está dizendo que se nós nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, o que vai acontecer? O diabo ele vai fazer o que, igreja? Ele vai fugir. Por que ele vai fugir? Porque o diabo sabe reconhecer quem tem autoridade de Deus e quem não tem. Quem tem poder de Deus sobre a tua vida aí? Tem? Você está se sujeitando a Deus? Você está resistindo ao diabo ou está dizendo assim: pode vir com as suas seduções, tentações e pecado, vem. Se você faz isso, e eu também, tem autoridade não, tem poder não. Mas o diabo reconhece quem tem autoridade. Quer que eu te prove? A Bíblia fala lá de 7, acredito que esse é o número. Havia um judeu exorcista chamado Seva, no livro de Atos. E aí ele via Paulo expulsando demônios, né? Os filhos dele viam isso aí e acharam bonito. Olha lá, Paulo expulsando demônios, Paulo curando os enfermos. Gente, a Bíblia declara que Paulo era tão ungido, tinha um ministério apostólico tão poderoso, que a Bíblia declara que as pessoas traziam lenços e aventais. Paulo passava aqueles lenços no corpo e a virtude de Deus, não era poder que Paulo tinha, não, era a virtude do Senhor. Era transmitida naqueles lenços, e quando os doentes que não podiam ir até o apóstolo para receber uma oração, entravam em contato com esses lenços, os espíritos imundos e as doenças saíam, pelo poder de Deus. Aí o pessoal ficou olhando: olha que bonito, vou fazer também. E aí a Bíblia declara que eles viram lá um homem endemoniado, e olha a conversa deles: esconjuro-vos, demônios, esconjuro-vos pelo Jesus aí que o Paulo prega. Olha o que os demônios disseram: bem sabemos quem é Jesus e conhecemos muito bem quem é Paulo. Ou seja, o nome de Paulo era falado lá no inferno. Teu nome é falado lá no inferno, e o meu também. Aquele pastor Johnny está me dando trabalho. Aquele João, Gilmar, Margaret, aquele ali me incomoda. Maior trabalheira. Aquele irmão A, B, C ou D. E os demônios dizem: sabemos quem é Jesus e conhecemos quem é Paulo, mas quem são vocês? Vocês não têm autoridade nenhuma sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que um homem endemoniado partiu para cima dos 7 filhos de Cefa e deu uma surra neles, e todos eles saíram nus, sem roupa e feridos.
porque eles não tinham autoridade de Deus sobre a vida deles. Há uma autoridade divina sobre quem vive em sujeição e obediência ao Senhor. Quando nós andamos em obediência a Deus, o diabo não recua, ele foge de nós, ele não vai te perseguir, ele vai ter medo de você. Aquele ali eu não posso, ele tem autoridade de Deus sobre a vida dele. Você quer ser vitorioso e abençoado? Quem quer, diga aleluia. Qual é o caminho da vitória espiritual? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Quem crê que há autoridade de Deus na tua vida, diga glória a Deus. Para que a gente possa concluir e orar, queridos. Um dia Moisés estava diante do Mar Vermelho, né? Faraó vindo de um lado, o mar diante dele, e ao lado as montanhas. E ele ali, Senhor, Senhor, Senhor. E o que Deus falou para ele? Quem lembra? Por que clamas a mim? O que é isso aí na tua mão? Tem um cajado, Senhor. O cajado é o símbolo da autoridade. Toque com esse cajado nas águas e as águas vão se abrir. Você se sujeitou a Deus? Ótimo. Você resistiu ao diabo? Ótimo. Então a autoridade de Deus será liberada sobre a sua vida, não para fazer o diabo recuar, mas para fazer o diabo correr e fugir de você. Levante a mão e diga: em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Você pode aplaudir a Ele então, amados, bem forte? Aleluia! Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor? Vamos? Graças a Deus. Olha aqui para o pastor, olha. Quando a gente vê aqueles filmes de batalha, né? Aqueles filmes de guerra. Quando o inimigo, quando o invasor foge, você já parou para observar o júbilo do exército que botou o inimigo para correr? Todo mundo comemorando, comemorando. A nossa recompensa é ver o diabo fugir. Deus vai nos recompensar se nós nos sujeitarmos ao Senhor e resistir ao diabo. Quem sabe tem gente aqui ou em casa, enfrentando algum tipo de pressão, de tentação, de luta, para fazer você desistir, para fazer você abandonar o que é certo. Meu Deus, eu estou fazendo tudo certo, parece que está dando errado. É um teste. Fique firme. Não escute essas vozes que estão dizendo que não está resolvendo, não está adiantando. Pô, mas quanto mais eu oro, em vez do meu marido, minha esposa, meu filho melhorar, só piora, só se afunda na destruição. Eu acho que não adianta mais orar, não. É isso que o diabo quer. Ao invés de resistir, você está aceitando. Resista. Sujeite-se a Deus. E a autoridade de Deus virá sobre a tua vida para botar o diabo para correr. Amém? Vamos adorar ao Senhor com uma canção. Feche os seus olhos. Vamos nos sujeitar ao Senhor. Vamos nos posicionar com a postura de um guerreiro, de uma guerreira de Deus. Vamos resistir às investidas de Satanás, as suas palavras que muitas vezes tentam soprar na nossa mente pensamentos de dúvida, de desânimo. Vamos resistir a tudo isso. E o Senhor nos dará a autoridade para fazer o inimigo fugir. Vamos adorar ao Senhor com uma canção e logo a seguir eu vou orar com você. Aleluia, em nome de Jesus. Você conhece a canção? Cante. Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, as montanhas e vales, me levam para perto de ti. Desertos e mares que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores. Sujeitai-vos a Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E você se diante de mim para não se abrir o mar, não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar com aleluia, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. diga com ousadia, eu vou mover no sobrenatural.
plantar e vencer. Ó Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, permaneça firme, tu me dás sujeite-se a Deus. crescer um pouco. Aleluia. As montanhas e vales, Esteja debaixo do poder e da autoridade do Senhor. que atravessam. Coloque a tua vida, a tua família, o teu trabalho, todas as áreas da tua vida. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia, rompendo em fé. minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou O sobrenatural de Deus vai acontecer. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, glória a Deus. A cada dia vamos trilhar o caminho da vitória espiritual, através da submissão a Deus, da resistência ao diabo e de exercer a autoridade que o Senhor vai nos dar. Vamos orar agora. Coloque a tua vida, a tua casa, teu trabalho, coloque tudo nas mãos do Senhor. Submeta-se a Deus agora. Aleluia. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, entendemos pela tua palavra que antes que a vitória se dê no campo material, ela acontece primeiramente diante do Senhor, quando estamos alinhados com a tua vontade e os teus propósitos. Nossas batalhas já não são mais nossas, elas são do Senhor. Então aqui nesta noite nós tomamos posse desta palavra e de bom grado nós nos submetemos ao Senhor. Nós nos colocamos debaixo do teu domínio e da tua autoridade divina. Reina, Senhor, sobre nós. Ó Deus, livra-nos do orgulho, da autossuficiência, do ego inflado. Que possamos reconhecer que diante do Senhor não somos nada. Não é a nossa inteligência humana que conta, não é o nosso dinheiro, não é a nossa capacitação humana ou profissional ou intelectual. O que realmente conta é o Senhor. Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o Deus que comanda tudo e todos. Nas tuas mãos nós nos entregamos. Quem sabe há pessoas aqui ou em casa que estão sendo atacadas, estão sofrendo investidas, mas a tua palavra declara que nestes momentos nós devemos resistir, nós não podemos retroceder, nós não podemos baixar a guarda, não podemos perder a fé diante destas pressões e tentações, porque Satanás quer nos tirar da posição que o Senhor nos colocou. Então nos ajude, Pai, que possamos nos manter firmes, que não venhamos retroceder 1 milímetro sequer, que não venhamos retroceder 1 milímetro na vida espiritual, na vida profissional, dentro de casa, no relacionamento familiar, que possamos estar na posição que o Senhor nos quer naquela situação e naquela realidade. Ó Deus, que a autoridade que vem do céu, esta autoridade que estava sobre os apóstolos, esta autoridade que estava sobre a igreja primitiva,
que esta autoridade esteja sobre nós. O Senhor disse aos seus discípulos: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do inimigo, e nada disto vos fará mal algum. Que o Senhor nos capacite, que a mão do Senhor, que o teu poder esteja sobre nós. Seja qual for a luta, o problema que esta pessoa está enfrentando, que ela receba do Senhor a autoridade divina. Esta pessoa que está comprometida, Pai, em se submeter ao Senhor e resistir ao diabo, que ela receba a autoridade para colocar Satanás, os seus demônios, para fugir, para bater em retirada, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Entregamos a nossa vida, os nossos problemas e as nossas necessidades nas suas mãos. Te pedimos isto e te agradecemos em nome de Jesus, e que assim seja. Amém e amém, Jesus. Levante as mãos para os céus e diga comigo: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Qual é o nome daquele que está em você? Qual é o nome daquele que te dá autoridade e poder para colocar o inimigo para correr? Você pode aplaudir a ele então bem forte? Glória a Deus! Aleluia! Sente no seu lugar. Graças a Deus. Quem recebe esta palavra, diga amém. Só concluindo, antes de entrarmos aqui no assunto, preste atenção, isso vem na minha mente agora. Veja a diferença de estar debaixo da submissão de Deus e sair fora do domínio de Deus, da submissão. Quando o povo de Israel atravessou o Jordão, eles encontraram uma cidade que até então nunca havia sido conquistada. Ela era tida como intransponível. Qual era o nome dessa cidade? Quem sabe? Jericó. Muralhas altas de pedra, ninguém conseguia entrar e conquistar aquela cidade. O que Deus falou? Vocês vão rodear a cidade, e no último dia vocês vão gritar. Aonde que grito, humanamente falando, viu gente? Aonde que grito derruba a muralha de pedra? Mas aí você está debaixo da orientação de Deus, você está obedecendo. Meu, parece loucura, mas vou fazer. Se Deus mandou, vou fazer. Não foi o que Pedro disse? Senhor, eu trabalhei a noite toda, não pesquei nada, mas já que o Senhor está mandando, eu vou obedecer. Aí eles, olha aí, escute isso. Aí Deus falou o seguinte: rodeia, grita e a muralha vai cair. Agora, tudo que tem dentro daquela cidade é maldito. Tudo vai ser destruído. O ouro e a prata serão tragos para o tesouro do templo. Todo mundo ouviu. Aí o que eles fizeram? Gritaram, a muralha caiu. Aí um homem chamado Acã, quer dizer, tesouro do tabernáculo. Um homem chamado Acã, o que ele faz? Ele vê uma capa babilônica, ele vê barras de ouro, e o que ele faz? Ele pega tudo aquilo ali e coloca debaixo da tenda dele. O que aconteceu? Agora eles vão numa cidadezinha, gente, Israel tinha 2 milhões de pessoas, e agora vão numa cidade chamada Ai, uma cidade de 10 mil habitantes. E quando o povo está saindo, aí Moisés fala para Moisés assim: Moisés, não precisa mandar muita gente não, não cansa não, aquilo ali, ó, mamão com açúcar, deixa aí todo mundo descansando que a vitória é certa. Quando eles chegaram diante da cidade de Ai, o que aconteceu? O coração do povo derreteu. E a Bíblia declara que alguns homens de Israel morreram. Aí Josué botou a cara no pó e falou: Deus, o que houve? O Senhor falou que ia dar terra para a gente? Olha o que aconteceu, que vergonha. Derrotamos Jericó, parecia impossível. Agora essa cidadezinha aí, que não tem 10 mil habitantes direito, olha que vergonha. O povo vai dizer que o Senhor não teve poder para nos dar vitória. Aí o que Deus falou para Josué? Levanta, tira a cara do chão aí. Por que você está com a boca no pó? Israel pecou.
me desobedeceram, não se submeteram àquilo que eu falei, e eu não serei mais com vocês se vocês não tirarem o anátema e o amaldiçoado do meio de vocês. Aí você conhece a história, foi feito os sorteios dali, daqui, e aí chegou num homem chamado Acã. E aí Josué falou: o que vocês fizeram? O que você fez? Aí eu vi, quando eu vi isso, eu cobicei, peguei, e está lá na minha tenda. E a Bíblia declara que no final aquele homem morreu, foi apedrejado, e a bênção do Senhor voltou sobre Israel. O melhor lugar para estarmos é debaixo da vontade de Deus. Sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quem guarda essa palavra, diga aleluia. Maravilha. Quero convidar você que está aqui e você que está em casa para adorarmos ao Senhor nesta noite, consagrando a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que é dizimista, você que é ofertante, dizimar e ofertar também é um ato de submissão a Deus. A carne muitas vezes nos diz assim: não dizime, não oferte, vai fazer falta. Mas quando nós entregamos o que é de Deus, a gente está dizendo assim: eu não estou debaixo do comando do dinheiro ou da avareza. Eu me submeto ao Senhor, Tu és o meu pastor, aquele que supre as minhas necessidades. O Senhor é aquele que vai abençoar a obra das minhas mãos. O Senhor é aquele que vai abrir o seu bom tesouro, o céu, para abençoar a obra das minhas mãos. Amém? Então você que está aqui, você que está em casa, se você trouxe a sua oferta, se você vai consagrar o seu dízimo, pegue nas suas mãos agora, segure nas mãos, nós vamos orar. Para esta oração, pastora Salete, está tossindo, né? Eita, seja curada, abençoada, em nome de Jesus. Então eu vou chamar aqui, eu chamo aqui, pastor Paulo, aí, pastor Paulo, pastora Márcia abriu aqui a reunião, pastor Paulo vai orar com a gente, amém, pastor Paulo? Feche os olhos, queridos, você que está aqui, você que está em casa, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com alegria nesta noite que queremos ofertar na Tua casa, Pai. Apresentamos a Ti nossos santos dízimos e as nossas santas ofertas. E desde já desejamos que elas sejam, Pai, usadas para a honra e para a glória e louvor do Teu santo nome, Pai. Que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Assim seja, Senhor. Todos digam graças a Deus. Você que vai vir no altar, você que vai ofertar através da conta corrente, você que vai consagrar seu dízimo, faça isso agora com amor, com carinho, com alegria e com gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você que está vindo no altar, Deus abençoe você que está ofertando e dizimando pela conta da igreja, que o Senhor vos abençoe de forma rica, poderosa e abundante. Amém? Se alguém não teve como ofertar e dizimar hoje, que o Senhor te abençoe também de forma abundante. Amém, amados? Pode aplaudir ao Senhor.